Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Verdão que está em fase de preparação para o jogo dessa quarta-feira contra o Cerro Porteño, válido pela segunda rodada da Libertadores. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu comentário e seu like também e vamos para o vídeo. Palmeiras que amanhã joga pela Libertadores, e eu vou chamar a atenção para um fato que a gente observou nesse jogo contra o Sport e que a gente acabou discutindo um pouco porque a discussão da arbitragem acabou tomando conta, porque foi de fato muito grosseiro o erro. O Vitor Roque, ele entra no final, 26 minutos do segundo tempo, ele entra no lugar do Lucas Evangelista. O Flaco Lopes continua de centroavante. Ele atua ali meio que como ponta esquerda. A gente acabou não falando sobre isso ontem. É mais um esquema pro Abel. Foi só para ver como é que ele se comporta em campo, para dar entrosamento, para... O que ele quis com o Vitor Roque? Eu acho que a gente não tinha visto uma ele observação. ainda, né? Não, nessa situação não. Não. Eu acho que é uma observação e uma observação interessante para possibilidades de jogo. Eu não começaria... Acho que nem o Abel não vai Também acho que começar não, com esse tipo de situação. Mas para situações ganhar? de jogo é interessante. Você vê que o jogo foi o Palmeiras ganhou. Poupou jogadores e ganhou. É o melhor dos mundos. Melhor dos mundos, né? Você nem precisa colocar, você não coloca a sua força máxima. Não, mas o melhor dos mundos é não ganhar dessa forma, né? Vamos Não, melhor dos mundos como resultado. Ok. O gol, de fato, é um pênalti, mais um pênalti Que também se a classificou própria assim no federação, vamos lá, é mais um pênalti que a própria federação admite que foi marcado errado pro Palmeiras. E isso é só para lá na frente, quando os erros, e eles vão acontecer contra o Palmeiras, a gente não vê chilique. Ah, mas eu acho que aí não vai ver. Mas você vai ver. Não, vai acho que ver. não vai ver, não é possível. Não Vai ver. Vai ver, mas que isso? Vai Vai ver. ver. Vai. Então, assim, mas tudo bem. Mas o melhor dos mundos que eu digo é conseguiu poupar o time, ver opções de jogo e ainda, teve os 3 pontos, né? Tá. Que não é o padrão. O padrão, quando você poupa a equipe, normalmente é ponto perdido, tá? É se largar. É ponto perdido. O adversário de amanhã, quarta-feira, do Palmeiras pela Libertadores vai ser o Cerro Porteño. Aí eu ia falar sobre isso, sobre a decisão de poupar ou não poupar e tal. O Palmeiras tem o Cerro pela Libertadores e tem o Corinthians pelo Brasileiro no final de semana. Não vem apresentando aquele futebol vistoso, não vamos esquecer disso. Mas pontuou, mas a gente sabe a que custo, né? Não foi pelo futebol maravilhoso apresentado. Não pode ter decidido poupar pelo adversário? Como assim pelo adversário, Mário? O Palmeiras pegava o Sport, tinha um duelo de Libertadores pela frente e um clássico. Certamente foi por Já conta falei. Não, pensou na semana, mas vai com força máxima nos dois, tá? Isso, porque vai ter que ir com força com o máxima Cerro nos e com dois. o Corinthians. Sim. Hoje e contra o Corinthians. Até porque tá esperando os jogadores importantes voltarem. Maurício, que tá pra voltar. Mas e pode o Paulinho, estar já de volta pro clássico? Não, essa semana não. O Paulinho não. O Maurício é uma possibilidade. O Maurício já era uma possibilidade na final do Campeonato Paulista. Mas agora é uma possibilidade real. Na verdade, ele não era uma possibilidade. O Maurício foi colocado o nome dele para circular. E o do Paulinho também. Na final do Campeonato Paulista para dar aquela... Para movimentar. Isso, para dar aquela gerar aquela preocupação. Gerar aquela preocupação. Agora sim, o Maurício está pronto, o Paulinho ainda não. Está pronto. Também não sei se Não, mas a gente está vendo o Palmeiras, a gente usa muito o termo testes. Acho que é normal em começo de temporada. Esse ano, principalmente, né, Lofredo? A gente viu no Campeonato Paulista muitas equipes grandes fazendo testes, como a gente nunca tinha visto, né? Começando aí, colocando menino da base. O Abel fez isso muito, né? Meninos da base que acabaram não tendo uma sequência, assim. Nos anos anteriores, ele conseguiu utilizar meninos da base de forma imediata. Então, vamos citar os 3 mais recentes. Ele fez isso com o Endrick, ele fez isso com o Vitor Reis, da zaga, que virou titular. O próprio Estevão. Desse ano, ele teve um pouco mais de dificuldade de colocar um menino assim tão rapidamente. Não quer dizer que não tem os meninos da base de qualidade, mas talvez ele esteja com mais dificuldade de lançar. Embora a gente tenha visto, de vez em quando, o Thales menos, mas o Luigi tem entrado, né? Inclusive fez assistência, né? no jogo da Libertadores. Então, existe essa primeira dificuldade. A outra dificuldade é a própria transformação do elenco. A gente tem um alto investimento, investimento recorde com as 2 contratações mais caras da história do Brasil. E 2 dessas contratações, das 4 ou 5, né, que o Palmeiras fez nessa virada de ano, chegaram agora. Então, o Vitor Roque
né? Tá aí há um mês, tá sendo trabalhado, ainda não conseguiu fazer gol, tem uma pressão em cima dele, mas enfim, é uma contratação importante. Paulinho não estreou ainda, Lucas Evangelista acabou de chegar, já virou titular, né? Na vaga do Veiga, a gente está vendo mais uma vez o Veiga com dificuldade, então o Maurício, se não tivesse se machucado, provavelmente estaria preenchendo o meio-campo, então ele deixou de ser uma opção. E aí o Abel foi testando opções. Então, nesse jogo, por exemplo, pela segunda vez consecutiva, ele testa o Felipe Anderson pelo meio. Ele precisando vencer, que aí é o ponto que você chama atenção, a forma como o Vitor Roque entra no jogo. Ele deixa o Flaco Lopes, tira o Lucas Evangelista e coloca o Vitor Roque para fazer uma movimentação diferente. O Facundo jogando mais pelo meio. Então, o próprio Estevão pode jogar mais pelo meio, né? Com a volta do Piquerez, por exemplo, foi poupado, o Marcos Rocha ainda não voltou, mas provavelmente vai estar à disposição. Então a gente vai ver um treino do Palmeiras hoje que vai definir, a gente vai ter um pouco mais de ideia do que o Abel planeja colocar contra o Cerro Porteño. De novo, força máxima, a gente não vai ver ninguém sendo poupado, né? Mas a dinâmica, ele está com dificuldade. E ele mesmo fala, tô testando dinâmicas, né, de ataque. Ele cita uma coisa bem importante, que é o camisa 5. Eu gosto que o Abel fala no número das camisas, né? Nosso 5. Então ele testou Emiliano, testou o Lucas Evangelista, Aníbal Moreno perdeu espaço. Então ele tá com algumas dúvidas também e ele tá utilizando essas últimas partidas para fazer esses testes. Beleza, veremos amanhã então o que passou no teste. Pelo menos no 11 inicial. Boa. É a vez dela agora, Mari. A Sociedade Esportiva Palmeiras. Pensei que você ia chamar o repórter errado. Não. Ui. Jamais. Ó, tem até um palco para Vinícius Nicoletti nesse momento. O palco é seu, Vinícius. Vamos ver quem vai fazer o show aqui, né? O Palmeiras quer fazer o show contra o Cerro Porteño, também é estreia em casa nessa Libertadores, depois de 2 jogos fora de casa, 2 vitórias, gols no finalzinho, resultados que dão aí confiança e tranquilidade para esse time do Palmeiras na sequência, mas tenta voltar a vencer em casa. São 2 jogos sem vitória aqui no Allianz Parque, contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro e a derrota para o Corinthians no primeiro jogo da final. Como vocês olham ali, tem o palco para o show do Gilberto Gil, por isso o Gol Norte estará interditado, capacidade aqui reduzida no Allianz Parque, no máximo 30 mil pessoas para empurrar o Palmeiras a tentar a segunda vitória e a liderança do grupo, porque o Cerro Porteño venceu o Bolívar na primeira rodada por 4-2. Palmeiras terá a novidade da volta do Richard Rios, tomou uma pancada no jogo contra o Sporting Cristal, ficou fora da partida em Recife contra o Sport, está de volta à equipe, já está treinando normalmente. E o torcedor palmeirense fica na expectativa para a volta do Paulinho, do Maurício, porque o Paulinho exatamente voltou a treinar, finalmente iniciou a transição física nessa semana. Isso não quer dizer que ele estará disponível para esse jogo de quarta-feira, nem para o final de semana. Essa é a expectativa do torcedor, que ele volte no final de semana, porque tem clássico contra o Palmeiras, mas o Palmeiras está tendo muita cautela com essa volta do Paulinho. Ele pode voltar só na segunda metade, a segunda quinzena de abril. Então, com muita cautela, mas o Paulinho aí está treinando. Logo, o técnico Abel Ferreira terá outras opções para montar a equipe, caso do Paulinho, do Maurício e até o Marcos Rocha, os 3 que já estão treinando com o grupo, mas ficam fora dessa partida contra o Cerro Porteño. Então, Palmeiras buscando a liderança do grupo com a vitória aqui em casa. Teremos aquele clima hostil por conta das ofensas racistas que aconteceu com o Luigi na partida da Libertadores Sub-20 entre Palmeiras e Cerro Porteño. A gente já viu, teve conversa, tá tudo bem, mas com certeza a torcida palmeirense vai ter uma antipatia a mais diante do time paraguaio depois desse fato. Vamos acompanhar todos os detalhes aqui direto do Allianz Parque e aí eu deixo a pergunta para vocês. Vocês iriam no show do Palmeiras contra o Cerro Porteño ou do Gilberto Gil? Ultimamente, posso ser honesta? O do Gilberto é garantido, né? O do Gilberto Gil é garantido, é garantia de sucesso. O do Palmeiras precisa ainda voltar com aquela garantia de que ia dar show. Tem isso. Tem derby no próximo sábado, vai ser em Barueri. Antes o Palmeiras encara o Cerro Porteño. O time reserva para pegar o Corinthians, é isso? Não. Qual jogo é mais importante, Massa? Derby, Campeonato Brasileiro, que o senhor gosta. Ou Libertadores, meio da semana? Cara, e agora? tá tudo bem com vocês? Não, eu tô quieto. Eu vou... E agora? Qual jogo é mais importante? Qual jogo é mais importante? Cerro em casa, molezinha, que já ganhou o jogo fora, ou o Campeonato Brasileiro pá? É mais importante pra mim. É o jogo de sábado. Olha, surpreendeu. Sério? Mas não é porque é o Corinthians. É porque é o jogo de sábado, porque é o Campeonato Brasileiro. Se fosse Palmeiras e
Mirassol. Quarta-feira, né, meu? Aí, Libertadores, cara. Não, fala Pô, sério. porque é um jogo que você... É um jogo de Campeonato Brasileiro que você tem chance de ganhar contra o Mirassol. Entendeu? Aí- Neste momento, não, né, cara? Bom, então, enfim, qual é o mais importante? Já falei, o Campeonato Brasileiro sábado. Mais que o Cerro Porteño. Mais que o Cerro Mas Se você tiver um jogador Porque mais também ou porque- menos não, fisicamente, é você porque- guardaria para sábado, é isso? Não, Você não colocaria, não arriscaria não na porque na é jogo quinta, quarto e na quarta. sábado, né? Tem tempo de recuperar. Entendeu? Mas aí eu acho que os treinadores, no final das contas, eles não podem entrar nessa maluquice que a gente está aqui levando em Você tá consideração. ferrado, tem que ser o jogo seguinte. O jogo seguinte, mas tendo o peso do desgaste da maratona, então. Por exemplo, se fosse pra Bolívia quarta-feira, desculpa, não. É Se isso. fosse pra Bolívia quarta-feira e o Corinthians Boa sábado. pergunta. Pô, aí Não, vai o não. sub-bebê pra Bolívia, Assim porque é um resultado que você, obviamente, vai perder o jogo. No máximo, você vai arrancar um empate Se der tudo sangrando. certo. Não, mas a programação Entendeu? É do isso que eu Palmeiras e do penso. Corinthians, dos treinadores, não mudou porque tem Palmeiras e Corinthians no sábado em Barueri. Do Só a Corinthians nossa- mudou. Não, Não mudou. não mudou. Claro que mudou. Não. Os caras não vão pôr os jogadores na Sul-Americana pra segurar pra não, sábado. mas eles não iam. Mas já Assim, não como, iam. assim Então. como o Abel não colocou no Recife, né? Pensando na dupla, na dupla, logística, na exato. dupla de jogos, né? O Abel não colocou no Recife para não estourar todo mundo, porque vai jogar a Vera contra o Cerro e contra o Corinthians, foi o planejamento. O Corinthians ia fazer o Huracan com o principal, o Vasco com o principal, viagem para Cali desgastar, depende muito, não é altitude, mas então vai se para fosse Cali. o Mirassol, teriam jogado os titulares lá em Recife? Não jogaram muitos titulares. Não jogaram. Não jogaram muitos titulares, porque jogaram quinta-feira à noite no Peru. A programação dos dois clubes, ela se manteve idêntica desde a primeira rodada do Brasileiro. Tava Essa era a pronta. ideia madre, para citar Luiz Zubeldia, dos dois clubes até o jogo de sábado, né? Porque, assim, esse recorte, ele contempla 2 rodadas da Libertadores e 2 rodadas da Copa Sul-Americana. Dentro desse recorte, até o derby. Então, eram 3 rodadas do Brasileiro e 2 das competições sul-americanas com a logística. O Palmeiras ia para o Peru, para jogar contra a equipe peruana, e depois para o Recife, e o Corinthians ia viajar, a viagem longa seria Cali nesse meio tempo. Então não mudou muita coisa. Agora, quando eles se enfrentarem lá, eu imagino, diante de toda essa circunstância, o que provocou essa satisfação no corintiano, o palmeirense vai querer ganhar esse jogo de sábado de qualquer forma, porque tem o peso na final do estadual, evidente. E quando acabou o estadual, o Massa falou, daqui a 3 rodadas do Brasileiro tem Palmeiras e Corinthians. E a expectativa até é que o Palmeiras pudesse jogar na sua casa, isso é ruim para o Palmeiras, sempre acho ruim. Claro. E jogar em Barueri, o Palmeiras vai ter que fazer algo diferente para transformar Barueri na sua, literalmente na sua Se segunda depender casa. da direção, Não, né? não vai. Muito bem, ó, sequência do Palmeiras, os próximos 8 jogos. Vamos lá, Massas. Aí você fala que você é titular, você é reserva, falou? Falou. Vamos 24 lá. pontos, põe aí. Cerro Porteño, Libertadores. Poupa ou não poupa? Não, Vai com tudo. vai com tudo. Corinthians. Vai com tudo. Vai, então vai com tudo em todos. Internacional fora. Vai com tudo, porque senão perde lá e toma um sapeca. Fortaleza fora. Vai com tudo. Aí sim, aí como é? Aí vai Bolívar- só o Mustafa, o Arnaldo Tironi, não vocês dois, o outro presidente. Ali, a ideia, não Eu sei se tenho já está dúvida em Fortaleza. tá traçada, a ideia é voltar para São Paulo, ir para La Paz ou dali mesmo Fortaleza? Não, vai voltar para São Paulo. Vai. Palmeiras voltou do Peru e não foi direto pro Ah, é. Recife. Entendeu? Aí Bahia. A facilidade de ter o avião ajuda e ter o centro, o hotel lá, né? Que os caras vão direto pro hotel e se recuperam lá dentro no CT. Bahia em casa. Cara, não tem jeito, tem que jogar a Vera, tudo isso aí, filho. Então o único que rifar, modo de dizer, o único que iria com É o Bolívar. titulares é o Se Bolívar. ganhar do Cerro. É. Se o Palmeiras ganha do Cerro, ele faz 6 pontos. O jogo contra o Bolívar, você pode pensar em Fortaleza e Bahia e botar os caras que têm mais E se condição não der de correr certo, lá. provavelmente rifa Fortaleza e vai a Vera Aí, pra se Bolívia. perder do Cerro, por isso. exemplo, aí você tem que arrumar um empate lá na Bolívia. É meio desespero já, né? E aí esse Entendeu? Vasco deve ser Maracanã, porque o Vasco fechou acordo para Sim. 9 jogos Entendeu? para jogar e o Palmeiras Então, provavelmente é Maracanã. Aí o Campeonato Brasileiro não se brinca. Tô falando isso faz tempo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Os jogos Porque da o peso de você cair numa Libertadores, ele é um.
A fase de grupos vai ser ridículo pro Palmeiras com esse grupo. Mas você cai nas oitavas, nas quartas, não acontece nada com você. Na Libertadores. Eu também acho. Porque não acontece nada em termos Você já foi, né? Você não está automaticamente classificado para a Sul-Americana. Estou falando do Palmeiras neste período. Né? Se você for eliminado, no Brasileiro não tem conversa. Se você vira um turno perto de cair, é o inferno. Mas na Libertadores é diferente. Incomparável. É diferente. Mas não é na Libertadores dependendo quem você pega? Mas isso... O Botafogo, obviamente, tá tudo bem, o Flamengo tá tudo bem, cara. Com o Palmeiras sempre foi assim. Esse time é fraco, o Palmeiras ganha. Vai lá, joga fora, o time é fraco, Independente Del Valle, fraco. O Barcelona, fraco, o Palmeiras ia ganhar. Entendeu? Tem sido assim. Agora, o mínimo que se espera é que o Palmeiras esteja no G6 antes de ir para o Mundial e classificado na fase de grupos da Libertadores. É o mínimo. Entendeu? É para isso que o clube se preparou. E nas oitavas da Copa do Brasil, eu cobro isso do clube. nas Copa do Brasil, ok. Tem, né, passar o primeiro jogo aí. Vai ter de gente amanhã. E vamos para um breve comentário aqui sobre a partida. Eu acredito que Abel escalou esse time misto, ou reserva, podemos dizer assim, devido à viagem que foi para Lima, né? E aí não deu aquele descanso que ele gosta de dar para os seus jogadores, preferiu entrar com uma equipe alternativa. O que eu não entendo é que até porque nos próximos 2 jogos o Palmeiras jogará em casa, Cerro Porteño e o Corinthians. Aí depois sim vai encarar uma maratona que vai jogar contra o Internacional em Porto Alegre, vai para Fortaleza e depois vai para a Bolívia. Mas enfim, ele rotacionou a equipe, venceu a partida, resultado importantíssimo. De qualquer forma, o Palmeiras precisava dessa vitória. Já com a bola rolando, já não foi um bom jogo para se assistir. O Palmeiras abusando demais dessa bola longa. Quando ele, no segundo tempo, que ele fez algumas modificações com a entrada de Piquerez, a diferença do Piquerez para o Vanderlan, na minha opinião, é grande. Colocou Rafael Veiga, colocou o Estevão, aí foi que o Palmeiras começou a pressionar até o momento do pênalti, que deu o gol da vitória. Ali o Palmeiras estava jogando um pouco mais de bola, mas anteriormente a isso estava muito difícil, uma forçação de bola longa que não tinha condições. Tinha momentos que o companheiro estava livre do lado e os zagueiros alongando bola. Isso tem que ser melhorado, na minha opinião. Eu acredito que Abel deve ver isso, né? Como vocês também, acho que sempre deixando nos comentários, precisa melhorar. Bola no chão, o Palmeiras tem qualidade, dá para jogar um futebol melhor. Enfim, mas a vitória foi importante. Somar 4 pontos em 6 disputados. E aí vamos ver essa próxima sequência, principalmente que agora o foco do Palmeiras será na Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like aí também e seu comentário aí sobre o Palmeiras.